Salve, muito boa noite. Uma semana que era para ser esvaziada politicamente, um feriado, mas não funcionou bem o Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados fez votações, não tão importantes, mas votações consideradas necessárias, e o Senado Federal votou, inclusive, a regulamentação do Uber, a regulamentação que os taxistas queriam, mudou e voltou para a Câmara dos Deputados. O presidente Michel Temer está de volta no Palácio do Planalto e já até recebe aliados. Uma semana, portanto, politicamente muito cheia, e encerra agora com esta fala do ministro da Justiça, Torquato Jardim, de que o crime organizado está dominando o Rio de Janeiro e nas esferas ali importantes do Estado. Denise esteve aqui no último programa, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, que nos alertou aqui, né, sobre esta infiltração ali do crime organizado na política. É verdade, mas nesse caso do Rio de Janeiro, é bom a gente prestar atenção, porque no clima que está chegando, ou o presidente Michel Temer demite o ministro Torquato Jardim, ou ele vai para a intervenção. Ele não quer fazer nenhuma coisa nem outra, né, Zé Maria? Ele vai tentar enrolar isso aí com a barriga. Vamos ver como é que isso vai terminar depois do feriado. Mas a ideia do presidente é esperar essa crise decantar para ver se ela esfria e ele não precisa tomar aí nenhuma solução radical. Assustou o Palácio do Planalto e principalmente as lideranças do Rio de Janeiro, essa fala do ministro Torquato Jardim. Outro assunto sobre a base governista no Congresso Nacional, turbulências, mas não é uma resistência, né, Denise? Não tem resistência nenhuma por enquanto. Vamos ver, eles vão tentar fazer uma pauta conjunta aí, inclusive nosso entrevistado aqui, né, o deputado Felipe Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, que já está em seu terceiro mandato de deputado federal, é quem vai dominar aí e pilotar esse assunto. Ele vai ajudar, ele tem ajudado muito nos bastidores para definir essa pauta conjunta entre executivo e legislativo. Muito boa noite, deputado, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite a você, Denise, boa noite ao João Maria, boa noite a todos os telespectadores da Rede Vida no programa Frente a Frente. É um grande prazer participar aqui nesta noite de quarta-feira, pré-feriado, que, como o Zé Maria falou, seria uma semana esvaziada, mas esvaziada não houve nada. Não houve nada. É claro que nós estamos aqui aguardando o retorno do presidente Michel Temer, após a sua segunda votação do recebimento ou não da denúncia, após uma internação médica dele no dia da votação. Então, o presidente volta a conduzir o país oficialmente na próxima sexta-feira. Hoje eu tive com o ministro em Baçaí, que me disse que o presidente já está de volta à sua rotina administrativa como presidente e tem sim que traçar os próximos passos do nosso país. Não há tempo a perder, não. A prioridade agora do presidente Michel Temer, deputado, naturalmente conversar de novo com os líderes governistas. Pelo que o senhor tem conversado lá, há uma rebelião na base governista ou é só alguns ali do Centrão que querem mais espaço? Não, eu diria que essa reação ela se concentra no Centrão, que reivindica mais espaços dentro da estrutura governamental, buscando, inclusive, uma permuta de espaços conquistados hoje por alguns partidos que não se demonstraram tão fiéis ao presidente ou que não corresponderam em número de votos nas votações que aconteceram recentemente em favor do presidente. Mas eu acho que os partidos, na sua maioria, eles estão à disposição do Brasil. Estão vendo que o Brasil tem obtido índices econômicos favoráveis, que o presidente fez aí uma composição, principalmente da equipe econômica, dos melhores quadros disponíveis no nosso país e que esses índices já estão repercutindo favoravelmente, seja na redução do número de desempregados, na produção industrial, na redução da inflação, no aumento do PIB, já tendo aí perspectivas de um crescimento real do país já no início do primeiro trimestre já dá para sentir ali, né? Já. Na minha opinião, Zé Maria, o presidente Michel Temer ele tem que ser avaliado em dois cenários. Um cenário jurídico,
em que não cabe ali, ou cabe, de certo modo, ao Congresso ir tão a fundo. Mas no outro, e aí, o meu sentimento pessoal, o presidente tem acertado. Tem acertado na forma... o cenário econômico. O cenário econômico, as reformas que tantos presidentes não tiveram coragem de se debruçar. Inclusive o presidente Lula, que em um certo momento tinha 75%, 76% de aprovação e tinha uma gordura. Era o momento. Era o momento de nós nos submetermos a algumas reformas que, em alguns casos, elas são indigestas. Mas o presidente Michel Temer não, ele começou e eu diria que ele não tem perdido nenhuma votação. Se nós analisarmos, ele não tem perdido votações no plenário, ele tem conseguido aprovar a terceirização, o teto de gastos, a liberação do fundo de garantia para os funcionários, a reforma trabalhista, e eu diria que ele estava... denúncias, né? Não é, duas denúncias que... Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É para quem já presidiu aquela casa, para quem conhece as engrenagens políticas, para quem tem assessores que saíram de dentro do plenário, que conhecem os deputados por nome, que têm apostado numa política econômica correta, numa linha de condução do país que tem repercutido favoravelmente, e essa eu acho que é a aposta do presidente para 2018. Então nós temos tido aí um presidente que tem tido coragem de que outros não tiveram. Agora, essa coisa, o fato dele ter tido tantas vitórias não desgastou, principalmente essa da denúncia, ele veio perdendo substância, né? A Folha de São Paulo, se não me engano, publicou um quadro onde mostrava que a votação no teto, na reforma trabalhista e nas duas últimas denúncias. E mostrou que o presidente vem perdendo, desde do teto para cá, esse apoio vem caindo, especialmente no PSDB, no Democratas, ali no seu partido foi muito pouco essa perda de votos. Mas, se continuar desse jeito, vai ser difícil chegar à reforma da Previdência. O senhor vê algum espaço ainda para votar esse assunto? Ou nós teremos que ficar na reforma tributária e nessas medidas fiscais para poder encerrar essa legislatura e ponto, partir para a eleição? Você tem razão, Denise. Eu diria que o presidente Michel Temer, ele teve que gastar certa parte da sua munição para sobreviver a essas duas denúncias. O Brasil vinha num ritmo até aquela divulgação, se eu não me engano, numa quarta-feira, de uma gravação 17 de maio, onde teria, que não foi o que aconteceu, diálogos entre o presidente e o empresário Joesley, no qual o presidente pedia ou autorizava a compra do silêncio do ex-presidente Eduardo Cunha. Aquilo criou um cenário péssimo no plenário. Depois nós entendemos que a gravação não era exatamente isso, mas... Você acha que ele tem que manter isso? Não era... O tem que manter isso a gente pode botar em várias conotações. Inclusive, eu estou mantendo uma boa relação. Pelo que eu pude depurar da gravação, eu escutei a gravação, o diálogo vem num sentido onde o empresário Joel disse, olha, eu estou mantendo uma boa relação com o Eduardo Cunha. E o presidente responde, mantenha isso. A minha opinião, aquilo ali foi uma delação encomendada. O presidente foi vítima de um empresário que, para salvar sua própria pele, foi ao Palácio do Jaburu, na madrugada, claro, eu não vou entrar aqui no mérito, deveria estar agendado, não deveria, para puxar um diálogo para fazer com que o presidente caísse numa armadilha com uma finalidade, sim, de buscar uma sucessão na Procuradoria-Geral da República. O meu ponto de vista é que o que aconteceu foi isso. Se fora do diálogo existe alguma coisa... Mas dá mesmo essa impressão. A impressão foi de que houve ali uma coisa até, de certa forma, ensaiada com alguém da Procuradoria-Geral da República e tal, mas o presidente também teve ali a sua culpa, né, de recebê-lo numa noite,
aquela conversa não era própria de um presidente da República. Quer dizer, houve também erros do próprio presidente Michel Temer. Claro, não seria o cenário mais recomendável um presidente da República receber um empresário em sua residência às 11 horas da noite, fora da agenda. Isso deveria ter sido feito no Palácio do Planalto, sem dúvida. Mas o fato é que se criou um cenário que eu acho que vai se tornar muito prejudicial ao país. Já está sendo prejudicial ao país, porque, como eu vinha dizendo a Denise, o presidente possuía uma base para votar a reforma uma gordura, uma munição, ali, vamos adjetivar de alguma forma. Ele tinha ali um trabalho sendo feito em cima das bancadas, monitorando os votos da reforma trabalhista para levar para a reforma da Previdência um texto mais completo, do deputado Arthur Maia. No momento em que o presidente foi gravado, ele foi submetido a 2 denúncias. O ex-procurador-geral, Rodrigo Janot, pediu por 2 oportunidades a autorização do Congresso para poder processar o presidente. E nisso ele teve que se articular com o Congresso e grande parte daquele trabalho que ele vinha fazendo em torno da aprovação da reforma da Previdência, consequentemente de uma reforma tributária, eu acho que ficou ao longo do caminho. Isso parou o país, né? Isso parou o país. O setor produtivo aguarda um gesto do Congresso Nacional, consequentemente do Palácio do Planalto, para dar uma demonstração de que as contas públicas elas têm uma perspectiva de equilíbrio, de que um país que hoje se encontra com uma previsão de 159 bilhões de reais de déficit pode voltar a ter um equilíbrio, ou ao longo dos anos ele pode reequilibrar as contas públicas. Então, o mercado, assim como o setor produtivo, eles estão aguardando essa demonstração. E essa demonstração foi sendo dada ao longo dos meses, até que parou, de certo modo, porque nós não estamos... Nós não acabamos o ano, nem o mandato do presidente Michel Temer. Pelo menos uma coisa nós temos, uma certeza ou uma segurança um pouco maior que o presidente irá cumprir o seu mandato, coisa que até então não existia. Então, cabe ao presidente, assim como aos seus ministros, se reunirem, e essa reunião vai haver no próximo domingo, como é já um costume do presidente. Ele normalmente marca com seus ministros às 5 horas da tarde, isso eu digo porque eu estive hoje com o ministro Embaçaí, tratando de assuntos Brasil, e perguntei a ele como seria o day after, né? Como será o dia seguinte da segunda votação, onde o presidente, até o final do seu mandato, estará liberado de um processo, ou de um afastamento do seu cargo. Uma retomada. Então, eu acho que agora tem que ser construída uma pauta de Brasil, em que todos os líderes tenham que participar, avaliando até que ponto nós podemos ir, para não ter uma derrota e enterrar. Eu acho que por enterrar, digo os projetos e as reformas. Nós temos, dentro da reforma da Previdência, que é a próxima, vamos dizer, um próximo projeto de grande volume, matérias bastante complexas, mas se pode tentar aprovar o início de talvez a idade mínima, algum ponto da reforma da Previdência, aguardando o cenário de 2018 para ver que presidente irá conduzir este país em 2019. E o ministro Embaçaí fala dessa retomada, de uma pauta e tal? Não, essa pauta terá que ser construída entre os líderes. Essa pauta na terça-feira, às 15 horas, o presidente Rodrigo Maia convocou uma reunião de líderes, né? Mas aquela ideia do Congresso levar uma pauta própria, um poder até paralelo, você acha que vinga ali no Congresso Nacional? Essa força de Rodrigo Maia? Eu acho que tem que haver uma decisão conjunta dos poderes, do Executivo e do Legislativo. Tem que haver uma harmonia. A pauta da próxima semana ela não está publicada, mas a princípio seria uma pauta da segurança pública, onde o presidente Michel Temer o presidente Rodrigo Maia estava construindo essa pauta com os deputados da Frente de Segurança Pública. Mas a pauta não foi publicada, mas a intenção do presidente é uma semana cheia, ela vai de segunda a sexta, excepcionalmente. Normalmente nós temos sessões deliberativas às terças, quartas e quintas, mas teremos
talvez pela primeira vez ao longo dos meus 3 mandatos, de segunda a sexta, sessões deliberativas no plenário da Câmara. Até porque na próxima semana tem um feriado, na outra tem pauta cheia e depois tem mais uma semana de feriado, né? Uma semana. Que ele prometeu até dar umas férias para os parlamentares. Mas nós vamos agora, deputado, para o nosso primeiro intervalo e convidamos você a participar do nosso programa. Você pode mandar as suas perguntas para o Twitter, @DeniRotenburg, ou para o Twitter de @JoséMTrindade, e também para o nosso WhatsApp, que é 17 99647 3337. Repetindo, 17 99647 3337. Aguardamos a sua participação e voltamos em 2 minutos. Olá, estamos de volta com Frente a Frente, hoje à noite com o deputado Felipe Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte. Aqui ao vivo nos nossos estúdios, nós trazemos para você também as notícias do dia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de quem falávamos no primeiro bloco, que aliás não é parente do deputado Felipe Maia, eles têm apenas a coincidência do sobrenome, e falávamos dele, e ele hoje reclamou do presidente Michel Temer. Ele foi reclamar das afirmações do ministro Torquato Jardim sobre a linha de comando da PM do Rio de Janeiro estar incrustada no crime organizado. Ou seja, está um pandemônio entre a bancada do Rio de Janeiro e o Palácio do Planalto. Tem gente pedindo a cabeça do ministro. Esse é mais uma crise entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ou o senhor acha que dá para contornar? Embora ele não seja seu parente, vocês são aliados, eu sei que o senhor é muito ligado a ele, né? Está sempre ali na presidência da Câmara, ali como um dos principais conselheiros. Como é que vai ser para acalmar Rodrigo Maia dessa vez? Eu acho que o presidente Rodrigo Maia, ele vai ter um papel institucional de presidente da casa. Agora, a bancada do Rio de Janeiro, ela está se sentindo ofendida com a declaração do ministro Torquato Jardim
de que nós voltamos à Tropa de Elite, que é o filme que reporta de que a polícia do Rio de Janeiro e a classe política estaria incrustada na criminalidade, dando suporte e proteção à criminalidade. E isso talvez tenha sido uma colocação mal feita pela experiência que o ministro Torquato Jardim... reforçou depois, né? Numa nova entrevista ao Globo, ele reforçou todas as declarações dele, disse, olha, tem gente dizendo que ele cometeu sincericídio, né? Porque ele falou sobre um assunto que não era para ter falado assim de forma tão aberta, mas a população está cansada também, né, deputado? Muita confusão naquele Rio de Janeiro, muita violência, que aliás está se alastrando pelo país. Onde é que vai parar isso? Como é que vai resolver esse problema, que virou uma crise política, uma crise econômica, uma crise de governança, uma crise social? Como é que resolve? Você tem um problema muito grave da criminalidade no Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, algo em torno de 200 policiais foram mortos esse ano por bandidos. Só no Rio de Janeiro, se eu não me engano, são 118. Na semana passada, para entender a gravidade, existiu uma sessão solene de debate sobre a violência e a morte, a criminalidade contra policiais. No momento em que estava havendo a sessão, foi morto o coronel da Polícia Militar assassinado, que agora estão começando a aparecer as razões pela qual ele foi assassinado. Ou seja, o Rio de Janeiro está, de certo modo, entregue à própria sorte. Eu sou do Rio de Janeiro, apesar de ser deputado federal pelo Rio Grande do Norte, eu sou do Rio de Janeiro, tenho família no Rio de Janeiro, eu vou muito ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro voltou ao sentimento da população de ter medo aí às ruas. A criminalidade voltou para as ruas da forma que antigamente existia e que deu uma parada. Essa declaração do ministro, ela não vou dizer real, pelo contexto que ele colocou. Eu acho que não se pode levantar um falso e dizer que a classe política e a polícia militar está envolvida na criminalidade. Mas foi uma forma do ministro fazer um alerta da situação caótica. Agora ele comprou uma briga com uma bancada muito consistente na Câmara dos Deputados. Então, não é um problema fácil do presidente Michel Temer resolver. É muito difícil. E eu tenho informação, deputado, de que está nas mãos do presidente Michel Temer um levantamento feito por 3 mãos. O ministro da Justiça, o ministro da Defesa e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional. E neste documento tem uma relação completa ali e é fácil de entender. As comunidades, não só do Rio de Janeiro, né, elas têm ali um domínio na população local. E a comunidade do crime organizado ela é muito mais forte porque tem dinheiro e caixa 2 para fazer campanha. Elegem, né, através dessa força política, deputados. Quando o governador assume, ele tem que governar com os deputados, né? E é essa avaliação que está nas mãos do presidente. Inclusive os ministros, esses 3 ministros, foram à Procuradoria-Geral da República, ao Supremo, pedir uma espécie de lava-jato no Rio de Janeiro. Quer dizer, a coisa fica mais grave porque está documentado, né, essa avaliação. E o senhor mostra que realmente há ninguém sabe exatamente qual é a extensão, né? O Rio de Janeiro tem um problema grave. As favelas estão dentro da cidade. Dentro da cidade. Vamos dar 2 exemplos aqui. A Rocinha está dentro de São Conrado. Você passa ali, para quem conhece o Rio de Janeiro, você passa pelo Lagoa Barra, você passa ao lado, colado na Rocinha. Na entrada da Rocinha. Colado na Rocinha. Você passa do lado, assim, olhando a Rocinha a poucos metros. Se você vai pela Niemeyer, você tem o Vidigal, que também está ao lado. Você passa na porta do Vidigal. Morro Dona Marta. Morro Dona Marta. Então, o crime organizado está dentro da cidade. Diferente de São Paulo, por exemplo, que na cidade de São Paulo não estão ali dentro incrustadas as favelas, onde está o crime organizado, onde está o tráfico de droga, de arma. E também a questão geográfica, é muito difícil de subir um morro daquele. Geograficamente. Subindo, né? E aí eu não quero fazer coro ao ministro. Agora, uma coisa que despertou uma certa preocupação dentro do âmbito da reforma política é o modo do financiamento. Você hoje tem um financiamento público
através do fundo eleitoral e do fundo partidário. Você tem a possibilidade de ter o financiamento pessoa física do candidato até o limite do cargo que ele ocupa. E você tem a possibilidade de doações pessoa física. Isso é uma coisa preocupante porque só os grupos organizados vão poder levantar fundos para fazer uma campanha. Igrejas, sindicatos e criminalidade, e o crime organizado. E o que me preocupa, e eu não quero aqui de jeito nenhum dar nome às pessoas, mas o discurso está pronto no plenário. O discurso está pronto, chama-se direitos humanos. Muitas vezes eu escuto discurso de companheiros que me parece que eles estão ali patrocinados pelo crime organizado, sob o manto de direitos humanos, em que não existe o bandido, existe o excluído da sociedade. Aquele que não teve oportunidade de estudar, não teve a oportunidade que vossas excelências tiveram. Isso é um discurso, na minha opinião, muito perigoso que se faz por alguns companheiros, alguns colegas de Câmara dos Deputados, em que você não pode diminuir a idade criminal, reduzir a maioridade penal, você não pode ousar a propor projetos que tirem o saidão, que tirem a visita íntima, porque isso pode atingir os direitos individuais do cidadão, mesmo aquele que saiu no saidão, no feriado, e cometeu um crime, mas ele continua muitas vezes com esse direito. E se você tenta proteger o cidadão de bem que está em suas casas, não, você está aí indo de encontro aos direitos humanos. Se você quer revogar o Estatuto do Desarmamento, uma parte, um grupo de deputados são contrários, sobre um argumento que nós não podemos armar a população sobre uma justificativa que isso iria aumentar o número de crimes cometidos. Eu concordaria com esta tese se o Estado brasileiro tivesse conseguido desarmar os bandidos, mas não conseguiram. Isso é fato, não conseguiu. E está aí o Rio de Janeiro, em que qualquer criança tem um fuzil, uma arma de uso restrito das Forças Armadas. Você vê assalto à farmácia com fuzil. Antigamente era uma faca, era um 38, hoje não. O crime organizado está tão bem equipado que eles se dão o direito de pegar um fuzil para assaltar uma padaria, uma farmácia. Está sobrando fuzil no morro. E a população de bem, o pai de família e mãe de família, não. Refém de um cenário caótico. Então, se tem que tomar cuidado nas eleições de 2018, porque mas o discurso está pronto no plenário. Como ele se defenderia ele com 38, se defenderia de um fuzil? É impossível. O presidente, vamos lá, houve avanços. Hoje, não é que vai tirar o fuzil, mas hoje você tem inclusive um avanço, hoje o presidente sancionou o projeto de lei que torna crime hediondo o porte de uma arma restrita das Forças Armadas, como é o caso do fuzil. Então você já começa a aumentar a pena daqueles que forem pegos com o fuzil. Eu não estou, nem eu nem ninguém estamos defendendo a possibilidade do cidadão pegar um fuzil. Mas o que existe hoje é o fator surpresa. Hoje não existe fator surpresa. O bandido tem certeza que vai entrar na sua casa e você não estará armado. Quase, né? Não é bem certeza. Não é bem certeza, mas é uma exceção da exceção da exceção. De que ele vai tentar roubar o seu carro, ele vai tentar roubar o seu comércio, ele vai tentar entrar na sua casa e você não estará armado. Principalmente dentro da sua casa, não. Dentro do seu lar você pode ter uma arma, se você tiver o registro, para proteção pessoal. Agora, na rua, você não tem. A não ser que você tenha um porte de arma e hoje está cada dia mais difícil, pelo que me consta, se obter um porte de arma ao cidadão. Então, o cenário, ele é bastante preocupante e eu volto àquela colocação que nós tivemos aqui quando estávamos falando do Rio de Janeiro. Eu tenho receio, diante das dificuldades de um financiamento de campanha e da possibilidade de você financiar pessoa física através do crime organizado querer estender os seus limites para dentro do Congresso Nacional, já fez isso nas câmaras de vereadores, né, em várias cidades aí, né, com a última eleição. Eu não posso dizer quem é e quem não é patrocinado pelo crime organizado, mas é uma coisa muito preocupante, porque quem faz as leis, ou quem
não faz as leis, quem não aprova as leis é o Congresso Nacional. Se eles partirem para dentro do Poder Legislativo Federal, eles vão ali ter o domínio de pautas que são positivas e aguardadas pela população brasileira. Se você colocar uma consulta pública sobre Estatuto de Armamento, redução da maioridade penal, uma série de projetos, eles vão acabar se posicionando diante de um discurso que você escuta o oposto de algumas pessoas na Câmara dos Deputados. E eu fico bastante preocupado com algumas linhas que são... Não é isso que está fazendo com que Jair Bolsonaro tenha uma preferência no eleitorado? Provavelmente sim. O discurso dele é bandido bom e bandido morto. Provavelmente sim. A melhor coisa que tem no Maranhão é o presídio de Pedrinhas. É um discurso extrema-direita. O deputado Jair Bolsonaro, ele representa a extrema-direita brasileira. Nós vamos mensurar nessa eleição em 2018 qual é o tamanho da extrema-direita. Inicialmente, eu diria que 2018 é uma eleição totalmente imprevisível, mas neste momento quem está em segundo lugar em todas as pesquisas de opinião pública presidente é o deputado Jair Bolsonaro nesse discurso. De segurança pública, basicamente, de segurança pública. Olha só como esse assunto é importante. Várias perguntas aqui. Aí a pergunta é o que o Congresso pensa em fazer para tomar medidas mais duras contra os bandidos e como construir novos presídios, se o dinheiro já foi gasto para construir novos estádios de futebol. As perguntas são mais ou menos nesse sentido. Vamos lá. Como que o Congresso vai enfrentar esse cenário? Através de uma pauta da segurança pública que, como nós falamos agora há pouco, a princípio estava essa semana seguinte ao feriado proposta. O presidente Rodrigo Maia iria trazer projetos ligados à segurança pública para a discussão e aprovação pelo plenário. Então, eu acho que nós temos que avançar... O senhor tem projetos nesse... Tem alguns projetos, alguns que tentam, inclusive, proteger as escolas. Eu tenho um projeto, por exemplo, que aumenta a pena para crimes ocorridos dentro de instituições de ensino, de escolas, bem como a 1.000 metros em torno de uma escola, para proteger exatamente aquela abordagem. Será que o bandido pensa nisso, quando ele vai cometer um crime? Fala, não, isso aí aí dá 10 anos. É muito beneficente. Não, mas assim, será que ele pensaria, isso aí dá 10 anos, eu vou cometer, não, 15 anos, eu vou, é de onda, eu não faço isso. Será que pensa isso? Nós teríamos que mexer na legislação no tocante à redução das penas, à flexibilização das penas, a essa saída, conhecida como saidão, as visitas íntimas, onde ele manda o comando para fora. Isso é um projeto, vai resolver o problema da segurança pública? Não. A legislação está boa, tem que ser aplicada. Ela tem que ser aplicada. Quem for condenado a 15 anos tem que efetivamente cumprir. Cumprir e enrijecer um pouco mais. Assim. Você me perguntar, esse projeto que o presidente sancionou de tornar crime hediondo o porte do fuzil, eu acho que o bandido que vai assaltar a farmácia, ele vai deixar, não vou levar o fuzil, não, vou levar o 38, não, ele vai continuar com o fuzil. Apenas o crime será tipificado como hediondo e será tratado na esfera penal como crime hediondo com um nível de penas mais rígidas. A Vera Lúcia de São Paulo, obrigado, Vera Lúcia Lopes, ela pergunta aqui, por favor, faça um comentário ao deputado, como nós brasileiros vamos fazer para irmos às urnas com tantos corruptos na política, que é outro lugar comum, né? Vamos lá. A desistência. Vera Lúcia, deixa eu, antes de responder sua pergunta, responder a outra pergunta aqui que foi feita. Como é que a gente vai construir presídios? Nós não temos dinheiro para construir presídios. Mas se nós nos vestirmos de uma camisa liberal, nós podemos fazer parceria público-privada para a construção de presídio e administração de presídio, dentro de regras rígidas, onde a empresa privada ela vai topar construir o presídio e administrar o presídio. Onde houver fuga, existe a redução da remuneração dela. Onde houver celulares ou armas dentro do presídio, você vai tirar uma parte da remuneração do presídio. Com este modelo, eu garanto
que a realidade dos presídios seriam muito melhores do que a que existe hoje. Antônio Anastasia começou esse projeto lá em Minas, conseguiu construir presídios em parceria, mas a gente já percebe que no Amazonas as parcerias foram recheadas de denúncias, né? Isso teria que ter aí uma fiscalização grande para... Isso que eu disse. Poder levar algo dentro de regras claras. A corrupção Ou seja, tem é que um regulamentar isso no Congresso ou o próprio governo pode fazer essa regulamentação? Qualquer intenção de um Brasil ou de um país melhor, você tem que tirar a corrupção. Tem que tirar a corrupção. Com corrupção nada funciona. Nada no Brasil funciona. A corrupção é um mal que tem que ser extirpado pelo eleitor, pela Vera Lúcia. Já caiu a ficha da política em relação a isso? Porque o que a gente ouve de historinha, que ainda tem gente pedindo propina, aqui em Brasília mesmo. Outro dia, um empresário comentava numa festa que os deputados distritais pedem 10% para liberar dinheiro para as obras das emendas que eles apresentam ao orçamento. Quando é dinheiro federal, não tem propina, mas quando é dinheiro local, de emenda ao orçamento local, aí tem propina. Como é que é isso? Quando é que vai cair a ficha da classe política? Eu acho que, vamos lá, não é quando é que vai cair a ficha da classe política, é quando vai cair a ficha dos corruptos, dos bandidos, porque a classe política não pode ser generalizada. Agora vamos tratar quando é que vai cair a ficha dos bandidos. Eu imagino que já tivesse caído, até porque o que continua sendo corrupto, ele tem muita coragem, porque ele será preso, ele será entregue. Será que tudo que nós estamos vendo ao longo desses meses já nos deixou claro de que não adianta correr, que vão lhe pegar, o corrupto vai ser entregue pelas delações? A história de Gedel Vieira Lima, né? Em plena Lava Jato, ele continuava com um apartamento com 51 milhões de reais dentro. Quer dizer, qual é e o discurso de não tem que acabar a corrupção. Como é que pode isso? Eu acho que o eleitor, e eu acho que a Vera Lúcia foi que fez a pergunta, como é que a gente vai... Construir Não, os presídios foi uma pergunta anterior. Como é que a gente vai conseguir mudar essa realidade? Através de uma eleição. Aí eu acho que está na mão do eleitor. Nós estamos vendo um cenário muito claro de tudo que tem acontecido no Brasil. A gente não pode criminalizar a todos que estão... Eu entendo que hoje a classe política, eles estão quase que 100% entrando dentro de uma nuvem. Sairão os de bem, ficarão os corruptos. Então, acho que a população não deve fazer um juízo de valor precipitado, mas deve sim avaliar, afinal de contas nós estamos aí há um ano de eleição, em um ano você consegue tirar a sua convicção de que se o seu candidato é uma pessoa de bem ou não, se ela tem serviços prestados ou não, se os indícios mostram se aquela pessoa prevaricou ou não, e votar corretamente. Está na mão do eleitor a decisão. Não cabe. Essa decisão não é. A nossa telespectadora Vera Lúcia, ela coloca como se fosse uma decisão do Congresso. Não é uma decisão do eleitor. É o eleitor que vai colocar dentro da Câmara os 513 deputados, os 81 senadores, os 27 governadores e um presidente da República. Então, se o povo souber escolher corretamente o seu representante em 2018, nós começaremos 2019, espero eu, como um deputado que, ao chegar à Câmara, entendeu que nós convivemos com todos, mas nos aproximamos de muito poucos, que nós teremos uma Câmara melhor do que a legislatura passada. Uma boa expectativa. Olha, está dizendo aqui, eu sou avô amigo do Felipe Maia, pergunta sobre os estados da federação, se eles são os maiores, se eles são responsáveis pela demora da reforma tributária. Rapidamente nós já vamos para... Não, quem está fazendo um grande trabalho o senhor é o deputado Raul. Amigo, avô, não fala o nome. Avô... Amigo deve ter vários, né? Tem. Mas tem um que é o vovô, que é um amigo do Kitesurf. Talvez seja o amigo. Mas os estados grandes é que impedem a reforma tributária? São os estados ricos. Os estados ricos. Não há solidariedade no Brasil. Ontem, por exemplo, e aqui eu vou apanhar muito dos mineiros e dos capixabas, ontem nós aprovamos
na pauta a extensão dos recursos da Sudene para uma parte do semiárido de Minas Gerais e do Espírito Santo. A Sudene ela foi criada para socorrer os estados pobres do Nordeste, que estão distantes dos grandes centros, como é São Paulo, e que pagam frete maior. Então você precisa dar subsídios para as empresas, para as fábricas, para se instalarem no Nordeste. Ontem foi estendida uma parte, alguns municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, que estão mais próximos do Nordeste, mais próximos de São Paulo ou dos grandes centros. Então, no momento em que você quer avançar numa discussão da reforma tributária, não tenha dúvida que os estados grandes, consequentemente ricos, eles são os responsáveis pelas maiores dificuldades de se avançar numa discussão e numa aprovação da reforma tributária consistente. Quem pode falar da última palavra é o deputado Raul, que é o relator e que tem visitado todos os estados da federação para debater a sua reforma tributária. E ele está prestes a apresentar o seu parecer. O deputado Felipe Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, é que está aqui hoje falando de política no Frente a Frente. Você sabe que política é que define a sua vida. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e estaremos de volta. Salve, muito boa noite. Nós aqui na véspera de um feriado falando mais uma vez da política nacional, que apesar do feriado, a semana foi muito quente aqui. E o interessante é que quando se fala em segurança pública, este deve ser mesmo um assunto forte do debate para as eleições do ano que vem. Eleições de deputados federais, deputados estaduais, governadores, parte dos senadores, 2 senadores por estado e presidente da República, uma eleição muito importante. Esse tema, segurança pública, será, sim, um forte debate, assim como a reforma da Previdência. A política é assim, a política define a sua vida, o seu aluguel, a sua casa. Nós estamos aqui hoje com o deputado Felipe Maia, do DEM do Rio Grande do Norte. Jovem, representante da bancada jovem aqui, mas já está no 3º mandato de deputado federal. É de uma família tradicional do Rio Grande do Norte, de políticos tradicionais. Deputado, o senhor é jovem, chegou aqui com um ânimo total, eu lembro quando o senhor chegou aqui. O que mudou de lá para cá? Qual a mensagem que o senhor não conseguiu implantar aqui?
Nós temos uma dificuldade muito grande de legislar. Eu acho que é uma frustração de qualquer deputado ou senador a dificuldade de você ter um projeto de lei transformado em lei. Isso se deve... Não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Nós temos... Mas são 513 deputados, são 513, né? 81 senadores. Se cada um for aprovar uma lei... E sempre tem o contraditório. Nem que seja para aparecer, sempre alguém vai querer... Mas a bancada jovem, ela ficou grande, né? Muito grande, muito grande. No PSDB eles têm até um apelido, né? Os cabeças pretas. Cabeças pretas. Veja só, eu cheguei aqui em 2007. O número de jovens na Câmara Federal, ele se restringia talvez a 4 deputados, 5. Em 2010, aumentou de uma forma consistente e nessa legislatura que nós estamos, teve um boom. Hoje, a bancada jovem da Câmara, ela é muito importante, ela define uma votação. Ela define uma votação e ela tem ocupado postos importantes. Você veja, o deputado Fufuca é o segundo vice-presidente, a deputada Mariana também é da mesa. Você tem o deputado JHC, também é da mesa. Que é do PSB. E todos de primeiro mandato. É cada um de um partido, né? Cada um de um partido. Vê que essa área jovem está espraiada. Agora a gente vê, tem uma dificuldade aí, inclusive o empresário Eduardo Mufarrege, que vem com esse movimento Renova, ele me dizia outro dia que há uma grande dificuldade de ingresso das pessoas novas na política, aqueles que chegam sem vir de uma família de políticos, como é o seu caso, como é o caso da deputada Mariana, que também vem de uma família de políticos, JHC, também o pai já foi deputado federal, ou seja, como é que é aberto esse ingresso, como fazer para gente que não está na política hoje, mas deseja dar a sua contribuição, deseja sair candidato, como é que essas pessoas podem ingressar sem ser parente de político ou vir de uma tradição de política na família? Deixa eu colocar 2 pontos de vista aqui, Denise. Um de entrada, outro de saída. O fato de um filho de político ser político, normalmente existe aí uma conotação negativa. Eu acho que isso é uma coisa natural em qualquer profissão. O meu dentista é filho do meu dentista. A ginecologista da minha mãe é filho do ginecologista. Então, o filho do político, ele vive dentro do ambiente político. Ele respira política. Ele vai para campanhas eleitorais desde muito novo. Então, isso é um fato que leva o jovem, muitas vezes, a ingressar na vida pública. Eu vou responder a sua pergunta. Outra coisa, que eu faria a pergunta, como é que você mantém os jovens de bem na política? A política está ficando algo muito pesado. Então, uma coisa que nós temos que nos preocupar é quem de jovem vai ficar na política. O problema é que as pessoas de bem se afastam, né? Aquelas que desejam, acabam dizendo, esse negócio aí não é para mim. E mesmo aquelas que querem entrar, elas têm dificuldades. O Eduardo Mufarrege me dizia que só 4 partidos, olha, nós temos 35, só 4 não exigiam nada, nem o pagamento de uma joia para ingressar no partido. Se a pessoa chegasse lá dizendo, olha, eu quero ser candidato a deputado federal, tá bom, o que você vai dar para o partido em troca? Diz que é assim que a conversa rolou em São Paulo. Ele falou que só 4 partidos, o PPS, a Rede de Marina Silva, o Novo e o Livres, que são os partidos que não fazem assim, que, pois não, você quer se candidatar, quer ser deputado federal, pois não, qual é seu nome, pega os documentos, olha, só tem que preencher essas fichas aqui, trazer seus documentos e pronto, a gente vai registrar você como candidato. Mas que nos outros partidos pedem alguma coisa. Diz ele não me disse qual partido, mas chegou a pedir R$100 mil de joia para dar uma ficha de filiação a uma pessoa que queria ingressar. Ou seja, os partidos estão fechando as portas às pessoas que desejam disputar uma eleição. Como é que resolve isso? Deixa eu te falar uma coisa, Denise, para que fique muito claro. Isso é uma das coisas mais estranhas que eu já ouvi. Eu não tinha visto essa entrevista do Eduardo Mufarrege. Cobrar joia para entrar em partido político Ele no falou Democratas, isso num jantar aqui em Brasília. Nunca ouvi falar
No Rio Grande do Norte, se alguém quiser ser candidato a deputado federal ou estadual, as portas estão sempre abertas. Na verdade, nós precisamos de nomes novos e não existe joia. Existe, sim, o interesse de que aquele candidato, ele venha para a nossa agremiação trazendo algo novo, que não venha achando que não. Existe um financiamento público, logo vão me bancar a minha eleição. Não pode funcionar assim. Na verdade, você, ao ser candidato, você tem que trazer algo não financeiro, você tem que trazer algum conteúdo programático, algum serviço prestado ao seu estado, à sua cidade, para que você possa ser submetido. Aí a gente fala, mas os filhos dos políticos entram. O filho do político, talvez ele não tenha... Já é conhecido, né? Também porque o ele vive nos municípios. Ele vive nos municípios. Ele já está lá acompanhando ele tá o pai, a mãe. Como diz o outro, arroz de festa. Então, tem comício, ele está lá. Tem procissão, ele vai acompanhando muitas vezes o familiar. O familiar não pode ir, ele vai representando. Eu, antes de ser político, eu fui vários comícios representando meu pai no encerramento das campanhas. Eu lembro que em 98 ele foi candidato a governador, eu fui a alguns municípios, aí quando chegou em 2000, pediram para eu ir de novo. Falei, poxa, mas eu fui quebrar um galho ali. Em 2002 eu fui de novo. Então, todo ano, aí acabou entrando toda eleição, 2006. Mas eu fiz alguns discursos ao longo do tempo de quebra-galho. Então, você termina sendo uma pessoa, estou falando no meu caso, cada caso é um caso, mas você termina sendo uma pessoa conhecida de alguns municípios, conhecido de algumas lideranças que começam a lhe encontrar, a lhe enxergar como uma pessoa de boas ou não ideias, e começam a ver aquilo ali e dizem, olha, pode vir a ser um nome no partido. Ninguém cria um espaço. O espaço tem que ser dado por alguém. Nós não vamos ter tempo, mas eu poderia contar aqui minha história como eu ingressei na vida pública. Foi através de um deputado federal que saiu para ser vice-governador e o partido precisava de um nome novo. O nome novo foi o meu, que fiz campanha em 45 dias. Uma loucura, um risco enorme de perder uma eleição, consegui me eleger. Fui para minha segunda eleição, tive um aumento de votação. Então, meu caso é esse. Eu não saberia dizer como é que a deputada Mariana, a JHC, como é que eles ingressaram na vida pública. Mas eu acho que é fundamental, eu como jovem, não tão jovem, mas jovem, defendo a oxigenação das ideias. Nós precisamos ter jovens, como está acontecendo, não sei se filho ou não de político, mas o número de jovens na Câmara hoje, ele aumentou, é bastante representativo e os jovens estão ocupando postos chaves dentro da Câmara dos Deputados. Isso é fundamental para a democracia. Logo de cara, a presidência da comissão da CPI, da Petrobras foi assumida por um deputado muito jovem. Uma pergunta aqui, deputado, quando o senhor fala de segurança no Rio de Janeiro, aí deve ser um conterrâneo do senhor, dizendo que lá no Rio Grande do Norte os bandidos também estão invadindo casas e tal, e que também a segurança pública é um problema lá. O Rio Grande do Norte está passando por uma situação muito assalto preocupante. Em transportes, nos transportes urbanos e nas ruas de Natal. Transporte à mão armada em plena luz do dia, um grande número de carros sendo roubados, inclusive nós precisamos aqui aprovar uma legislação que seja um pouco mais rígida quanto aos desmanches de carros e venda de peças de segunda mão, uma coisa que não está sendo tratada de uma forma tão concreta pela Câmara e que poderia ajudar bastante no tocante ao roubo de carros. O Rio Grande do Norte não está diferente do Brasil, nós temos índices alarmantes de número de homicídios, de policiais militares. Você acha que é geral no país inteiro? É geral no país inteiro, em algumas regiões mais acentuadas, em alguns estados mais acentuados. Eu diria que o meu estado, o Rio Grande do Norte, ele está tendo aí, infelizmente, um destaque no aumento dos índices. Me impressiona como alguém pode roubar um carro, como alguém pode sumir com o carro. Os rastreadores já estão populares, baratos, ninguém pode roubar um celular que se acha o celular. Como é que alguém esconde um carro? Por quê? Porque a tecnologia já está disponível. Então, é simples, legislar e colocar nos carros rastreadores embutidos, né? Até porque os carros que são roubados, eles normalmente não são carros mais antigos, são carros mais novos. E esses carros mais novos, nós deduzimos que o proprietário poderia ter um rastreador. Não, a indústria te entregar uma maneira de rastrear o seu carro. Aí não ficaria caro, nós teríamos aí que debater com a indústria automobilística para ver o quanto ela vai agregar
ao preço do automóvel. E há também aqui uma pergunta sobre salários, ele dizendo aqui, eu não conheço a publicação do deputado Sérgio Reis, dizendo que ele ganha bons salários e enquanto o salário mínimo é uma miséria. Não teria que ser feita uma reforma sobre os salários dos políticos? Deixa eu dizer, eu não vou defender isso abertamente na Câmara, mas falo aqui para vocês, e se alguém aprovar, se alguém propor, eu voto. Eu não quero ser ali fazer discurso para punir alguns colegas. Agora, eu acho que dá para cortar muitos privilégios dos deputados. Eu acho que o número de assessores poderia ser reduzido, eu acho que a verba de gabinete poderia ser resolvido. Salário, um deputado ganha bem, ganha bem. Agora, nós gostaríamos de ter o que há de melhor no Brasil ali. Uma das dificuldades do administrador público é ter no seu secretariado bons quadros. Por causa do salário. Por causa do salário. Um grande quadro, ele não vai sair da iniciativa privada para se dedicar à administração pública, seja na prefeitura ou seja no governo, ganhando 1/10 do seu salário. Agora, deputado... Então, eu acho que, vamos reduzir o salário do deputado. Eu acho que teria que reduzir o salário de muita gente da esfera pública no Brasil, para a gente poder pensar. Eu acho que nós temos que reduzir, sim, são os privilégios. Eu acho que há muito privilégio no Brasil. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que essa semana, aliás, está viajando para Israel, Palestina, vai a Pistoia também na Toscana, na Itália, com uma comitiva de 9 parlamentares, com diárias pagas pelo parlamento. O senhor chegou a conversar sobre essa questão de poder reduzir aí a despesa da verba de gabinete com o presidente da Câmara? Não, eu nunca fiz isso, Denise, porque eu já vi alguns deputados que resolvem fazer um discurso e vamos reduzir. Eu acho que na hora que alguém propuser um projeto e colocar em pauta, a gente vai ver. Eu sou muito... Aí vai ter a hora da verdade. Eu não lhe digo que eu gasto pouco na verba de gabinete, mas do meu estado eu fui o que menos gastei neste ano, tem um índice assim, eu fui o que menos gastei, o mais presente, o mais produtivo. Eu fiquei super feliz com esse ranking do Rio Grande do Norte ao longo desse ano. E eu exerço o meu mandato com dignidade. Eu produzo conteúdo, eu faço discurso, inclusive hoje, Zé Maria me encontrou no plenário, onde eu, numa véspera de feriado, estava ali fazendo 2 discursos, cada um de 10 minutos, tentando conseguir um pouco mais de minutos para poder expor as minhas ideias e expor os meus pleitos ao presidente Michel Temer, que uma vez, como eu disse, passados os 2 obstáculos, está na hora da gente legislar, está na hora dele dar um retorno aos prefeitos que estão precisando de uma verba para fechar o seu ano, do setor salineiro do Rio Grande do Norte, que precisa da publicação de um decreto, dos construtores, sejam os pequenos ou os grandes, da Minha Casa Minha Vida. Esse trabalho todo parece até agenda de candidato a cargo majoritário lá. O senhor pretende mudar? Não, pior que não. Pior que eu tive uma reunião no partido, e aí quem vota sim, quem vota não, eu bati na mesa e falei, olha, eu quero uma agenda Brasil. Não sei o que eu digo, eu quero agenda Brasil, porque eu vou aqui apresentar uma agenda de todo mundo. Quem é que não está com problema aqui da Minha Casa Minha Vida? Quem é que não está com problema aqui dos prefeitos? Quem é que não quer produzir uma pauta para os nossos estados? Então, a gente tem sim que defender as universidades, que é um diálogo que eu tenho tido direto com o ministro, que é do meu partido, Mendonça Filho, para que a gente possa fazer os repasses às instituições de ensino de curso superior, como são as universidades. No Rio Grande do Norte nós temos 3 federais e 1 estadual. Denise, é esse discurso de não candidato a majoritário que nós precisamos ter no Congresso. Eu não quero aqui jogar confete, imagine em mim mesmo, mas eu acho que é isso que nós temos. Nós temos que ter pessoas vocacionadas e que pensem os seus estados e o Brasil. E não fiquem pensando, como eu vi, e aí eu lhe digo, algumas pessoas querem negociar o seu voto em torno de benesse para si. Não pode, o Congresso não aceita isso, a democracia não aceita isso. Um deputado ganha bem, ganha. Mas ele tem que pensar grande, ele tem que ocupar a tribuna para pedir benefícios para os seus estados e para o Brasil, para o setor produtivo. Na hora que nós tivermos 15, 13 deputados com essa linha de atuação, nós teremos um Brasil que talvez a nossa amiga Vera Lúcia gostaria de ter. Que me pergunta como não é o Congresso, é a Vera Lúcia que vai receber. Deputado, nosso programa está chegando ao fim, queria que o senhor me respondesse rapidamente. O Democratas vai ter candidato a presidente da República ou vai apoiar um nome vindo do PSDB, como tem feito nos últimos anos? Não, o Democratas tem nomes muito consistentes, tais como o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que foi tão citado aqui. Nós temos o prefeito
de Salvador, Assemineto, que pelo 3º ano consecutivo foi eleito o melhor prefeito do Brasil, mesmo contra o governo federal e o governo do estado, que eram do PT, ele conseguiu ser o melhor prefeito do Brasil. O ministro Mendonça, né, que tem feito o ministro Mendonça, que tem feito uma grande gestão, não sei se o projeto do ministro é a presidência, se é o governo do seu estado, nós temos nomes consistentes. O próprio senador Ronaldo Caiado, que por alguns momentos submeteu o seu nome à análise do partido, eu acho que aqueles que desejarem concorrer têm que expor a sua pretensão e no momento oportuno. Essa eleição de 2018, a gente falou muito pouco aqui sobre isso, ela está muito indefinida. Nós temos que ver como é que o Brasil... Porque o prazo de filiação partidária só vai em março, né? Mas estamos todos nos democratas, então a gente tem um tempo aí para decidir quem será o candidato. Agora nós temos nomes consistentes e não há nenhuma restrição, que eu posso dizer que não há nenhuma restrição interna no partido de não ter candidato próprio. Se nós pudermos ter, teremos sim candidatura própria a presidente da República. Tá certo, então, deputado. Olha, muito obrigada por ter aceito o nosso convite numa véspera de feriado, quando a maioria dos deputados estão viajando. O senhor estava aqui trabalhando o dia todo. muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, Denise, obrigado, José Maria, e obrigado aos nossos telespectadores aqui, que nos honraram com a sua audiência até 11 horas da noite. Pois é, né, Zé Maria? Mais um frente a frente nesse dia que, apesar de véspera de feriado, como dissemos aqui, foi muito movimentado. Pois é, eu queria agradecer aqui as perguntas, foram várias perguntas. Nós vamos acompanhar aqui, até para a gente ter uma ideia de como anda aqui as nossas entrevistas. E a gente vai passar as perguntas, né, para o deputado. Muito obrigado, muito boa noite. É isso, nós vamos passar as perguntas feitas para o deputado, para o nosso deputado Felipe Maia. E a você que nos assistiu, uma boa noite, fique com o Jornal da Vida e bom feriado.